Fala pessoal, vamos fazer um reparinho numa carenagem plástica de uma moto. Então sofreu um pequeno dano aqui em algumas partes. A gente vai fazer o reparo dessas peças, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Fala pessoal, Luciano Vermelho aqui de novo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz o reparo de umas pecinhas plásticas. Então tô com duas carenagens de moto aqui. Na verdade tem mais peças lá, mas peguei duas aqui só para ilustrar o que vai ser feito. Então sofreu uma avaria aqui, ó, quebrou um cantinho dela aqui do paralama. A outra aqui é a carenagem do tanque também, sofreu um dano aqui, quebrou, né? Chegou a separar as partes. Também deu uma quebradinha aqui na borda do gargalo. Então a gente vai fazer o reparo dessa peça aqui. Então vamos fazer um passo a passo aí pra gente entender o jeito que eu reparo peças plásticas, né? Tem mais gente aí que usa outras técnicas, mas a que eu faço costuma dar certo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai avaliar aqui a questão do dano, né? Nesse caso aqui separou, né? Dá pra ver que separou um pouquinho aqui. Vou desmontar, então vou tirar essas abas pretas aqui que são parafusadas, inclusive não é nem pintado. Então são parafusadas aqui, o parafusinho Phillips, eu vou tirar elas. E aqui eu vou ver a extensão do dano. Outra coisa que é interessante também, pelo menos para a gente conhecer o que está trabalhando, é saber com o tipo de plástico que a gente está lidando, né? Então nesse caso aqui tem algumas informações e tem o símbolo da reciclagem aqui, ó, com a sigla ABS, que é o tipo de plástico que é feita essa peça. O nome técnico seria acrinolitrina, butadieno estireno, mas é o famoso ABS. Muita carenagem de moto é feita com isso daqui. Na linha automotiva a gente vai ter retrovisores, vai ter grades, vai ter algum emblema, vai ter algumas peças também feitas nesse ABS. Então a gente vai fazer esse reparo aqui. Então primeira coisa eu vou remover essas duas abinhas pretas aqui. E aí a gente vai começar o procedimento. E o que a gente vai usar para fazer esse procedimento? Eu costumo usar o bom e velho ferro de solda. Então já está até aquecendo aqui na tomada. Vou usar o ferro de solda para quê? Para posicionar a parte quebrada aqui, né? Meio que fixar ela. E depois disso eu vou fazer o trabalho de colagem. E para colagem eu tenho duas opções que eu costumo usar. Tem esse restaurador aqui, cor de car. Eu acho muito bacana. Ele é similar ao Veda-Choque da Maxi Ruber, entre outras marcas também. E uma outra opção que a gente tem é o da Sherwin Williams, que é essa solda plástica. Ela tem basicamente aqui uma cola estilo Bonder, né? Essa aqui não é a original dela já acabou. Porém eu comprei uma grande aqui, porque o pozinho costuma render mais. Ela vem duas garrafinhas de cola, já consumimos as duas garrafinhas de cola e ainda tem o pozinho, né? Que é esse pozinho preto aqui. A gente joga esse pozinho preto lá, vou mostrar como é que faz. Ou faz a colagem com esse adesivo aqui, que é bicomponente, né? Tem duas bisnaguinhas aqui dentro. E que eu acho interessante da cor de cara é que ela tem um reforço mecânico também, que é uma telinha. A gente pode usar a telinha também como reforço mecânico. Vou pegar aqui a telinha. Então tem essa telinha que vem junto com o produto. Você aplica essa telinha na peça plástica e aplica o adesivo por cima dela. Ela vai dar um reforço mecânico bacana também, principalmente aquelas peças que precisam de um pouco mais de esforço. Então vou começar aqui desmontando as duas moldurinhas laterais e aí a gente vai dar continuidade. Então aqui eu fiz a remoção das abinhas laterais, né? E dá pra gente entender certinho o que aconteceu aqui, ó. Separou um pedaço aqui, ó. E primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Tentar alinhar as partes aqui, né? Pelo que eu entendi aqui, se eu forçar ela aqui, aí. Forcei ela aqui, ela já encaixou um pouquinho melhor, né? Eu tenho que manter ela pressionada aqui para ela encaixar essa outra parte aqui, ó. E aí eu consigo alinhar ela, que é o ponto dela ficar na posição original, né? Então o que eu costumo fazer?
eu vou pegar isso aqui, ó, vou alinhar ela o máximo que eu conseguir e vou passar uma fita crepe. Pegar um pedaço de fita crepe, prender ela aqui para ela ficar na posição correta aqui. Que a ideia do reparo é o que? Devolver as características originais, né? Então eu vou alinhar ela certinho aqui. Vou passar uma fita crepe só para segurar ela na posição. E aí eu vou trabalhar pela parte interna da peça primeiro. Então vamos lá alinhar e colar a fita. Então aqui, ó, eu alinhei a peça. Deixei ela alinhada na posição original, né? Então o cortezinho ele ficou bem fechadinho. Passei a fita por fora aqui para manter ela na posição. Então, o quebradinho está debaixo da fita. E aí o que que eu vou fazer? Nessa parte interna, ela tem ali a parte que fraturou, né? Que separou. Eu vou iniciar com o processo de solda a quente. Por conta desse material ser um ABS, ele é um material que ele aceita fusão a quente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou soldar ali um ferro quente, pegar o ferro de solda que já está aquecido e vou fundir as duas partes ali, né? Então eu vou colocar o ferro de solda aqui, ó. Eu vou fundir o plástico, fazendo vários pontinhos aqui, ó. Que a ideia é o quê? Esses pontinhos que eu estou criando aqui, ele vai dar uma sustentação inicial aí para a gente começar o procedimento de colagem. Sem contar que eu vou criar uma ranhura profunda. E essa ranhura profunda, depois que ela tiver com a resina, com a cola, ou seja lá o material que a gente for usar, ela vai preencher essa ranhura que eu fiz e vai criar um ponto de resistência ainda maior. Então funciona dessa maneira. Eu vou soldar, já soldei alguns lugarzinhos. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A solda que eu fiz foi o que? Foi afundar o ferro de solda e ele derreteu, né? Ele fundiu o plástico ali. E se eu fizer isso por toda a extensão aqui do quebrado, eu já posso até remover a fita externa, porque ele já vai ficar fixo na posição que eu coloquei. Então eu vou dar continuidade aqui, vou fazer toda a área desse corte, né? A gente consegue ver que ele iniciou aqui do lado do suporte do aplique lateral e foi até o bico do paralama. Então eu vou passar o ferro de solda aqui fazendo várias canaletinhas e já finalizar o processo de solda, onde já vai fixar a peça na posição. Então aqui, ó, eu já criei um espaçamento ali de mais ou menos de 1 a 2 milímetros ali, fazendo com que o ferro de solda ele vai fundir os dois lados ali do plástico que quebrou e ele já criou um pequeno ponto de resistência. Tem gente que faz o que? Aplica uma massa plástica, uma massa poliéster ali por cima e dá continuidade no reparo por fora. Eu não gosto de fazer isso porque ele fica frágil, ele quebra com uma certa facilidade. Então eu vou aplicar um método de colagem ali na parte interna para garantir que o reparo que eu vou fazer não vai ficar frágil, né? A ideia é que o reparo tenha uma certa resistência. Então aqui eu cheguei naquele ponto que eu vou decidir qual das etapas, quais os procedimentos ou quais os materiais eu vou usar para fazer a colagem. Então, como eu disse, né, eu posso usar tanto essa cola, que ela vem também com a manta de reforço mecânico, né, que é uma mantinha, lembra um pouco de fibra de vidro, talvez até seja. Isso aqui lembra bem, para quem não conhece, aquelas mantas de drywall, que é aquelas placas de gesso que o pessoal usa para prender uma placa na outra. É usado isso aqui para fazer a colagem. Então ela vem com uma espécie de uma resina, né, uma cola nela aqui, ó, ela é meio grudentinha, vamos dizer assim. Ela até pega no dedo aqui, ó. Então eu uso ela para fazer um reforço mecânico pela parte interna, aplico o adesivo por cima, ou eu posso usar aquele outro sistema que eu falei, né, que é uma resina micronizada, né, no caso aqui da Sherwin-Williams, mas existem outras marcas também. Eu aplico esse pozinho aqui e por cima eu aplico uma cola do tipo Bonder, né, tipo Super Bonder, Tribond, alguma coisa do tipo. A própria resina já vem com a bisnaguinha de cola, porém no meu caso aqui ela acabou, né? Ainda tem um pouco de resina aqui, um pouco o pozinho, como o pessoal chama, né? Ainda tem um pouco do pozinho aqui dentro, acho que pouco menos de meio potinho. Só que a cola já foi embora, então comprei uma outra cola que eu achei em embalagem grande, que foi essa daqui.
Funciona tão bem quanto, não tive problema nenhum, porém não é a própria que veio pelo fabricante. Então, vamos fazer a colagem dessa carenagem. Essa aqui eu vou usar o tal do pozinho. Então vamos lá fazer a aplicação dele. Então aqui no caso desse produto, o que eu costumo fazer? Eu coloco um pouco da cola. Deixa eu pôr uma quantidade aqui que ela vai ficar molhada, né? E aí eu vou colocar pozinho por cima aqui, ó. Coloco o pozinho e eu costumo colocar mais algumas gotas de cola por cima dele. Para ele absorver e acontecer a reação do material. Recomendação: o vapor que ele solta aqui é bem grande, então eu recomendo fazer isso num local bem arejado, né? Que nem aqui, estou numa área aberta aqui da oficina. E evita ficar muito próximo de onde está acontecendo isso aqui, porque é uma reação química que acontece entre o pozinho e a cola. Ele solta um vapor que pode irritar tanto as vias respiratórias quanto o nosso próprio olho. Então, tá aplicando esse material aqui, fica num lugar bem ventilado. Se tiver a opção de aplicar a cola e se afastar da peça enquanto ela reage, é uma reação exotérmica, né? Ela libera calor, então aqui já está aquecendo. E vai demorar aí em torno de uns, sei lá, 1 minuto, 2, o tempo de reação desse material. Então, durante 1 minuto ou 2, deixa ela evaporando lá. Terminou a evaporação, ela já vai estar seca. Eu já vou adiantar aqui, ó, vou fazer o restante aqui do reparo. Eu vou aplicando cola aqui em toda a área. E derramar o pozinho aqui também. E aí vou derramar mais um pouquinho de cola sobre o pozinho. Pronto, feito isso, tampa aqui a cola e a resina para evitar tombamentos e derramamentos. E aí que vai aguardar a secagem desse material. Já está feito aqui a colagem. Deixa a câmera focar um pouco melhor. Então aqui está feita a colagem, parte interna da peça, né? Depois de montado o paralama na moto não vai ficar visível o reparo, mas mesmo assim eu vou dar uma lixadinha nele aqui. Ele fica um pouco rústico, né? O acabamento dele fica um pouco rústico, mas a gente passa uma lixa 80 por sinal, porque a resina aqui ela tem uma certa dureza, a abrasão, então eu vou passar uma lixa 80 para dar um acabamento. E já está finalizado a colagem interna desse reparo aqui, beleza? Então aqui, ó, tá feito o reparo, colagem interna, fiz a colagem aqui. Se eu não for mexer com a pintura da peça, o ideal é que mantenha do jeito que tá, porque se eu for trabalhar a parte externa, eu já vou ter um problema aqui, eu vou ter que estragar a pintura dela para fazer o término, o acabamento, né? A gente consegue ver ainda que tem a linha da trinca aqui ainda é visível, porém de repente a ideia era somente reparar a peça e não usar a pintura, então estaria pronto o reparo da peça plástica. No caso aqui a gente vai acabar reparando a parte externa, né, que essa peça vai ser pintada. Na verdade eu vou pintar a moto toda, então eu vou acabar fazendo o reparo dessa peça aqui. Então eu vou entrar com lixamento, vou fazer uma colagem também externa, aplicar um pouco de cola nessa parte externa para preencher essa trinca. E aí depois vai para a preparação da superfície plástica. Então aqui eu fiz o lixamento da parte externa, né, a parte de fora.
Então lixei aqui para remover a pintura. E agora eu vou fazer o que? Eu vou aplicar uma camada bem fininha da mesma cola, preenchendo aqui a ranhura da trinca, né? O lugar onde estava quebrado. Então vou fazer um preenchimento bem fininho, né? Afinal a ideia do reforço principal é na parte interna. Parte externa, somente para garantir que não vai trincar a pintura, a gente vai fazer preenchimento aqui também. Então vou aplicar o adesivo bem fraquinho aqui, só para preencher a trinca, né? Então vai ficar uma camada bem fininha. Depois eu vou fazer um lixamento. No caso aqui eu iniciei o lixamento com uma lixa de grão P150. Então usei uma lixa da Norton que é seco. Fiz o lixamento, tem um pouco do resíduo do material vermelho aqui. Vou fazer a colagem aqui dessa área, aplicar a cola bem fininha, um pouquinho do pozinho também. Deixar secar e partir para o lixamento, e a própria cola vai servir de preenchimento para mim. Então não vou precisar usar nem massa nesse caso aqui. Então vamos lá. Então fiz a aplicação do adesivo, né, da cola, e agora eu vou colocar o pozinho aqui para preencher o restante. Então aqui, ó, coloquei o pozinho. É interessante, sempre que a gente aplicar o pozinho numa situação pequena dessa, a gente empurrar ele com uma embalagem plástica, alguma coisa do tipo, com a ideia é que ele penetre no risquinho, né, no caso da fissura ali, e garantir que ele vai preencher toda a parte fissurada, né, toda a parte quebrada. Então, agora é só aguardar a secagem do material, que se dá em alguns minutos, fazer o lixamento aqui dessa área, e aí nosso reparo vai estar concluído, somente partindo aí para a preparação da superfície para pintura, né? Então a parte de reparo estrutural já vai estar feito. Então aqui eu já estou fazendo o lixamento da superfície, né? Passando uma lixa grão P150, né? Que é a mesma lixa que eu usei para remover a tinta. E aí eu vou fazer o lixamento aqui desse excesso de material, né? Então ele vai preencher a ranhura e vai ser removido o excesso. Então, lixamento simples, é uma área pequena a ser lixada. Como é uma área meio complexa, eu não vou nem usar o saco, vou lixar com a mão mesmo. Depois, na hora que eu aplicar o primer, se precisar de alguma correção, a gente faz essa correção. Mas a princípio é só desgastar o excesso de cola. E aí a peça já vai ficar preparada aí para receber a camada de primer. Então aqui, ó, fazendo o lixamento. Tem lugar aqui que quase que não vai nem aparecer mais o material, né? Então, tá feito o reparo aí da peça plástica. Então, ficou ligeiramente lisinha, né? Ficou um pouquinho arranhado só da lixa 320, desculpa, da lixa 150. Mas aí, só seguir o reparo agora com uma lixa 320, para diminuir os riscos de lixa, aplicar um primer. Na parte interna aqui eu vou passar uma lixa 80, só para deixar um pouco mais liso, né? Ficou bem rústico aqui, né? Tá bem rústico aqui. Eu vou passar uma lixa 80 aqui para dar uma desbastada nela, só para diminuir essa ranhura, deixar um pouco mais liso, né? Próximo um pouco do outro lado aqui. E tá feito o nosso reparo de peça plástica. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou fazer mais alguns vídeos aqui sobre reparo de peça plástica, mas a princípio era isso que eu tinha para mostrar, beleza? Se gostou aí do videozinho, deixa seu like e segue o canal aí para receber mais vídeos sobre reparos tanto de peça plástica, peça metálica, entre outras dicas aí da nossa área de reparação automotiva, que no caso hoje tá uma reparação de motocicleta, beleza? Valeu, um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Tchau!